Oi, oi, boa tarde. Boa tarde, vocês que já estão entrando. Como está o áudio, a imagem? Agostinho já está entrando, já fez a solicitação. Oi, oi, Agostinho, boa tarde. E aí, Thaís, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. E aí? Vou esperar o pessoal chegar aí, É, fazer uma pedir para o introdução. pessoal que já entrou, né? Encaminhar aí para 5 pessoas, para 10 pessoas, né, Agostinho? Pedir Legal. para encaminhar aí para todo mundo que possa se interessar por esse assunto, né, tão pertinente, que é gestão de projetos. Com certeza. Então, gente, vocês viram que a gente colocou lá sobre o que vai ser abordado hoje, né? Então, a gente vai falar sobre o que é gestão de projetos, né? Então, muita gente tem uma definição específica de projeto, né? Então, o que é um projeto de arquitetura, o que é um projeto de engenharia, o que é um projeto de consultoria, né, de otimização de processos, são as coisas que a gente faz. Ciclo de vida versus entregas, né, de projetos, porque a ideia é que aquilo, cada entrega do ciclo de vida, cada entrega do projeto, ela pode ser submetida a um ciclo de vida, ou você pode submeter todo o projeto a um ciclo de vida único, né, que seria iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Né? Nos casos dos projetos de arquitetura, o que é mais comum é a gente é, planejar o projeto e tratar ele dentro de um único ciclo de vida, né, que é como a gente vai falar aqui. E depois a gente vai falar sobre execução e controle dos projetos e encerramento, né, que é uma coisa que a gente vê que muitas vezes é negligenciado, né, Thaís? O encerramento do projeto. Né? Ah, eu A gente falo vê, sempre isso. a gente vê muito assim, as pessoas largam os projetos, né? Elas não encerram, né? E, Abandona. claro, Não, tem eu tenho que falado né? muito isso porque, primeiramente, eu acredito que no início da carreira de um profissional de arquitetura e engenharia é uma falha do profissional pelo despreparo, né, pela falta de organização, de conhecimento, de amadurecimento do profissional, não deixar claro para o cliente quais são as entregas de cada etapa e quando que o trabalho se encerra, quando o serviço, o projeto de arquitetura se conclui. Então, isso não fica claro no momento da contratação, né? E Sim. então, aí isso gera ao longo do desenvolvimento do projeto, né? Muito retrabalho. E lá no final, do ciclo de vida, na entrega final do projeto, o cliente não percebe que o projeto finalizou, que o serviço que ele contratou termina ali, né? E aí Sim. acaba estendendo as solicitações para outra fase, que já seriam fases de orçamentação, execução, né? Que isso tudo aí são serviços separados, que podem ser contratados num pacote conjunto, mas muitas vezes não faz parte do conjunto de projetos em si, né? Não está dentro do escopo, né? Que é uma coisa que a gente vai. Exatamente. Não fica dentro do escopo, então é importante que o profissional mesmo explique todas as etapas, né? Por isso que é importante que o profissional tenha isso tudo estruturado. E é disso aqui Sim, que a gente vai falar, né? Como é isso estruturar aí. isso dentro do escritório. Sim. Vamos começar então a falar sobre o que é a gestão de projetos? O que você acha? Começar a nossa fala. Vamos. Eu acho que a gente podia, Agostinho, começar por nos apresentarmos, né? Porque aqui Pronto. a Nem gente vai todo ter mundo conhece gente. a gente, né? Isso, gente do meu Instagram, do seu, e acho que é interessante você se apresentar aqui, eu também. Sim, vamos lá. Então, para quem ainda não conhece, né? Eu sou Agostinho Risso, sou engenheiro de produção, diretor de projetos da Paladinos, que é uma empresa de consultoria em gestão de processo e estruturação de sistemas de gestão, né? E a gente está aqui com o objetivo de passar um pouco sobre a nossa experiência implantando um modelo de gestão mais digital, né, mais eficiente e estruturado para o modelo de negócio de escritório de engenharia e arquitetura, né, que está sendo implantado, né, mas já está em um certo nível de maturidade maior depois do trabalho que a gente realizou lá na Thaís. Né?
Certo. E, bom, para quem não me conhece, eu sou Thaís Bach, eu sou arquiteta. Eu trabalho com arquitetura de interiores, além de arquitetura, arquitetura de interiores e um nicho específico de acústica de edifícios, né? E eu venho fazendo esse trabalho de implantação da plataforma digital de gestão de projetos e gerenciamento de projetos como um todo, né? Desde da gestão comercial, gestão de projetos, até a parte final, que é gestão financeira dos projetos. E a gente gostaria de contar mais para vocês a respeito disso, né? Das vantagens e dos ganhos que a gente tem com a implantação desse sistema de gestão de projetos. Então, com essa finalidade aqui, a gente vai ter esse bate-papo, né, Agostinho? É isso aí. A ideia é assim, a gente mostrar o quanto é importante ter todos os processos da empresa estruturados, né? Um com o outro, né? Então, como na live anterior a gente estava falando sobre gestão comercial, qual que é o vínculo da gestão comercial com a gestão de projetos? Quando você chega na fase de validação da contratação, né? Você já passou ali por todas as fases, já fez uma proposta, né? Já validou aquilo, né? Aí você começa o quê? A iniciação do seu projeto. E quando você tem a estruturação desses processos, justamente você conecta a fase de validação, que pode inclusive trazer lá o contrato, né? Que está no processo comercial, para a fase de iniciação, e aí depois planejamento, execução, controle e encerramento de projetos. Então é importante ter essa integração, né? Uhum. Agostinho, estou tentando fixar o tema da live aqui. Você pode me ajudar? Fixar. Consegui, né? Ah, sim, muito bom. Projetos. Isso aí. Então, você vai começar explicando sobre isso, Agostinho? Quer falar da validação, né? O que é a gestão de projetos, né? Então, talvez antes da gente entrar nesse tema, o que é a gestão de projetos, é importante a gente conceituar projeto, né? Porque, assim, tem muita gente que tem uma ideia própria sobre o projeto, né? Então, na área de arquitetura, a gente vê muito assim, eu estou fazendo um projeto aqui que é, por exemplo, um modelo em 3D ali, né? Certo. Ou, de certa forma, um ambiente interno. Aquilo é um projeto? Sim, com certeza. Porque, pela definição de projeto, é um esforço temporário com resultado único. Então, o que ele tem de característica? É um esforço que você vai realizar, que tem data de início e término, e vai ter um resultado único, né? E só que assim, não necessariamente tudo que as pessoas chamam de projeto é projeto, e às vezes o projeto em si é mais do que simplesmente entregar, no caso da arquitetura, aquele resultado, aquele ambiente em 3D ou aquele conjunto de plantas, né? Então, assim, o que é um projeto? Meu projeto aqui é meu desenho arquitetônico, mas não necessariamente isso. É o quê? É tudo o que você faz para entregar aquele resultado único. E aí a gente já começa a entrar na gestão de projetos, que nada mais é do que todas as ferramentas e técnicas que você usa para conseguir fazer o seu projeto ser entregue. Isso é a gestão. Então, é aquilo. Por mais que a empresa não tenha nenhum tipo de técnica de gestão, como eu posso dizer, técnicas de gestão preconizadas, de boas práticas, de certa forma, se ela é um escritório de arquitetura, que a gente está falando aqui, nesse nicho, se ela entrega projetos, ela tem uma maneira de gerenciar, né? Seja da cabeça da pessoa, define as atividades, seja no papel, seja numa planilha de Excel, qualquer coisa, ela tem uma maneira de gerenciar, porque ela usa ferramentas e técnicas para entregar aquele resultado específico, né? Só que o que a gente precisa entender é o que é uma boa gestão de projetos, né? E aí a gente entra numa outra área, que é aquilo, o que as pessoas estão fazendo que dão certo e dão errado, né? Que é o que a gente vai tratar aqui um pouco mais aprofundado nessa live, né? Então, a gestão de projetos é tudo que você faz, né? Todas as ferramentas técnicas que você usa para entregar o seu resultado. E é aquilo, a gente vê, né, Thaís, que é um aprendizado, né? Então, assim, imagina, se você olhar 15 anos atrás, quando você saiu da faculdade, né? O que a gente, ou até mesmo quando você entrou na faculdade, né? Não necessariamente você já entende tudo o que é a gestão de projetos, tudo que você precisa fazer para gerenciar bem os projetos, e a gente vê muitos arquitetos saindo assim, pensando que, meu projeto é o meu 3D ali. Mas não é isso. Né? É uma série de coisas que você tem que fazer para gerenciar bem todo o ciclo de vida. Sim, e eu acho que é muito mais amplo. Né? Que você vai construindo ao longo da carreira. Né? Você tem alguma coisa assim para falar sobre gestão de projetos? Assim, como que foi esse seu aprendizado? Como que você foi se interessando por isso? Né? Porque tem muitos arquitetos que, gosta disso, né? Gosta de estruturar as técnicas gerenciais, ver o quanto isso é importante. E tem outros que não, que acham que não. O importante é, sei lá, o meu escritório aqui ser bonito. Não, eu posso falar assim da minha experiência. A minha experiência e o meu interesse por gestão de projetos, ele veio de anos trabalhando de
em um escritório e eu vinha percebendo que eu tinha um bom número de clientes, né? Tinha um faturamento bom, mas muitas vezes o projeto nunca saía do escritório, demorava muito, se transformava em algo moroso, por falta de procedimentos internos, de processos internos, né? De controle, de definir limites, né? Para determinadas etapas. E aí eu fui percebendo que a forma como eu fazia, eu lidava com isso, estava pouco profissionalizada. E aí comecei a me interessar pela gestão de projetos por isso, né? Porque quando você tem as etapas bem definidas, você consegue agregar valor no seu serviço desde o início, né? Da gestão comercial, da contratação do projeto. O cliente que entra no escritório, ele percebe maior profissionalismo e a diminuição de prazo, a diminuição de retrabalho, esses limites, né? De conclusão de cada etapa e encerramento, termo de encerramento, aceite do projeto, documentação de todas as reuniões, do que o cliente solicitou, né? Isso tudo, à medida que eu fui implantando esses procedimentos, esses processos dentro do escritório, eu fui percebendo um ganho em qualidade de vida, em ambiente de trabalho, em produtividade, em lucratividade. E fui percebendo que a gente não aprende isso na escola, não aprende isso na faculdade, mesmo profissionais de anos de mercado, todas as empresas que eu trabalhei, eu fiz muito estágio na minha vida, mas em todos os escritórios não havia uma EAP definida, uma estruturação de cada projeto, de tipos de projeto na parte interna. Então eu fui percebendo que muitos profissionais passam uma vida inteira sem implantar a gestão, né? E aí, de fato, acaba trabalhando muito, tendo pouca lucratividade, o projeto se torna cansativo, né? Até o relacionamento com o cliente acaba se desgastando. Então, uma boa gestão traz muitos ganhos para ambas as partes, né? Então, foi nesse âmbito, com esse objetivo que eu acabei me interessando por essa área. E hoje eu estou concluindo, né, também uma pós-graduação de gerenciamento de projetos, de tanto que eu gostei, entendeu? De fazer isso, né? Meu intuito, inclusive, é ajudar o maior número de pessoas a trabalhar dessa forma, né? De uma forma mais estruturada nos seus escritórios. Com certeza. E aquilo, o interessante é que o diferencial do profissional que vai se interessando por isso, né? Então, às vezes você vai tendo dificuldade, você vai, poxa, eu tenho que estudar a disciplina de gestão de projetos para ir ficando melhor nisso, né? Para ir ganhando proficiência, aí você vai conhecendo os processos e vai aplicando aquilo, né? Então é muito natural, às vezes a pessoa começa a estudar isso, ela pensa, poxa, é muita coisa, né? Se você pega um guia PMBOK da vida, você tem lá 1000 páginas, né? Que tem vários não dá para ser assim, né? Técnicas, então assim, poxa, ali é um catálogo, você escolhe o que você quer trazer. Muitas vezes, assim, eu vejo muita gente que começa a estudar essa disciplina e pensa, pô, eu tenho que aplicar tudo isso aqui para o projeto ser bem iniciado? Com certeza não. Né? Você precisa escolher o que vai fazer sentido para você e é um pouco disso que a gente vai tratar aqui hoje, né? Então, assim, o segundo tópico hoje seria assim, a diferença entre ciclo de vida de projeto e as entregas do escopo, né? Então, o que seria o ciclo de vida do projeto? Então, todo projeto, gente, independente de qual, digamos assim, framework, né? Se você vai trabalhar com framework ágil ou framework waterfall, né? Que é em cascata, todo projeto tem uma iniciação, que é o quê? Quando você começa a definir ali as premissas de planejamento. Então, o que eu vou precisar para começar a planejar? Quem são as partes interessadas, né? Quais são as premissas básicas, assim, de escopo em alto nível do projeto, né? Quando você começa a reunir informações sobre o projeto. Depois você tem um planejamento, né? E todo planejamento todo mundo sabe o que é. Você parar para pensar hoje sobre o que vai ter que ser feito no futuro. Qual que é a diferença quando a gente fala em planejamento das duas abordagens? Abordagens ágeis ou abordagens em cascata? A abordagem ágil, o planejamento, ele é variável, né? E o tempo é fixo. Então, assim, você tem que entregar a cada 15 dias determinadas coisas. Só que quando você está trabalhando em abordagem ágil, essas coisas podem mudar, né? E quando você trabalha com planejamento em cascata, que é a maioria dos casos do escritório de arquitetura, é claro, a gente tem um processo de mudança, mas ele tem que ser bem controlado, senão o projeto nunca acaba, né? Mas para projetos de arquitetura, você normalmente vai estruturar a abordagem waterfall. Imagina você usar a abordagem ágil, que vai mudar o escopo toda hora. É uma coisa muito complicada, né? Então, no planejamento é isso. Basicamente, você parar para pensar hoje o que precisa ser feito amanhã e depois até você terminar o projeto. Depois, qualquer projeto também vai ter uma parte de execução e controle. Isso é feito junto.
Você vai entregando o resultado e também você precisa estruturar o que vai ser feito para monitorar, né, o desempenho daquele resultado, né? Porque uma coisa é fato, né? O projeto vai mudar, o desempenho não vai ser o que você planejou, mas você precisa fazer de maneira controlada, né? Por isso que a execução e controle é junto. E por último, uma coisa muito importante, muito negligenciada é o encerramento do projeto, né? Porque, poxa, o que a gente mais vê é abandono de projeto, né? O cara larga o projeto terminado, graças a Deus, larguei e acabou, né? Mas isso não é bom para a empresa, né? Então a gente vai falar um pouco isso, né? Como encerrar bem o projeto de arquitetura, quais são os termos, quais são os documentos, como que a gente vai organizar isso e aprender com o que aconteceu. Com cada projeto. Exatamente. Então esse é o ciclo de vida: iniciação, planejamento, execução e controle, encerramento. Isso é diferente das entregas do escopo, né? Por quê? Porque as entregas do escopo é justamente o que vai ser feito nesse projeto. Então você planeja o quê? Você planeja o próprio planejamento do projeto, né? Então, quais são as tarefas que eu vou fazer para planejar meu projeto? Né? Então a gente vai entrar um pouco mais em detalhes nisso. No caso do planejamento, para projetos de arquitetura, no modelo de negócio até isso pode ser variável ou pode ser fixo. Né? A gente padronizou, né, Thaís? E o planejamento é sempre fixo. Sempre a gente vai fazer as mesmas coisas de planejamento. A gente começa a mudar onde? No estudo preliminar, no conceito e no desenvolvimento. Isso aí, depende do tipo de projeto, são coisas diferentes que a gente vai fazer. Né? Então, o escopo varia nessas partes. Né? Então, o que são as entregas do escopo? O planejamento, o estudo preliminar, o conceito, o desenvolvimento e o encerramento. Encerramento, então, exatamente. Então, mas é importante dizer o seguinte, né? Que cada escritório pode definir essas fases, né, Agostinho? Sim. Isso foi uma forma que eu encontrei dentro do meu escritório de padronizar todo tipo de projeto que entra de interiores tem essas 5 etapas. Todos os projetos de acústica têm determinadas etapas. Então, isso faz com que toda a equipe fique bastante familiarizada e saiba qual é o próximo passo. Isso fica muito mais fácil, né? Quando essa EAP, quando essa estrutura está definida e as entregas, os documentos que compõem essas entregas, o aceite do cliente de cada etapa, né? Para a gente passar para a próxima etapa. Mas é importante falar que isso é flexível, né? Dependendo. Eu vi vários arquitetos aqui que estão assistindo a gente. Oi, oi, oi para todo mundo. Dani, Mari, Carlos, Vera, Lucas, enfim, pessoas aqui que eu não conheço, que devem ser do seu Instagram, Agostinho. E Agostinho é filho da nossa amiga Isolda. Lá, Agostinho, professora Vera. Minha professora de faculdade. Então, e aí cada um tem uma forma de trabalho, né? E é importante dizer que isso não é fixo, que cada um pode desenvolver as suas EAPs, né? Sua estrutura do passo a passo de cada fase, da forma que sente mais confortável, que está acostumado a trabalhar, né? Mas que é muito importante, inclusive, ter isso detalhado, inclusive na hora de falar do projeto, de vender o projeto inicialmente, né? Para o cliente ficar bem ciente de como vai funcionar todo aquele processo de desenvolvimento de projeto. E é aquilo, além de cada um ser totalmente livre, né, claro, né, para criar o seu próprio modelo de escopo, né? É muito importante saber que também você vai padronizar e você precisa ter um padrão para poder melhorar esse padrão, né? Então, recentemente mesmo, a gente mudou alguns padrões na etapa de desenvolvimento dos seus projetos. Então, assim, você precisa de um padrão para poder entender, bom, eu preciso melhorar meu padrão aqui ou ali, e aí você vai sempre fazer a melhoria. Um padrão para startar essa evolução, né? Tem. Então, assim, não tem como eu estou melhorando aqui a minha gestão de projetos. Tá, mas qual que é o seu processo? Né? Qual que é o seu escopo? Então, o que você definiu como padrão para processo e escopo? Né? O que você está melhorando dentro do padrão? Porque a gente melhora, né, o que já está estável. Né? Então, se alguma coisa está muito ruim, né, você vai primeiro estabilizar aquilo, criar um padrão, e aí, com base no uso daquele padrão, aí você vai melhorando e progredindo incrementalmente, né? Fazendo melhorias incrementais. Então tá, vamos falar de iniciação de projetos, Thaís? Iniciação. O que a gente faz na iniciação? Bom, a primeira coisa, a gente traz o contrato, né? O contrato lá, analisa, que vem lá do nosso processo comercial. E eu queria ver contigo, Thaís, na sua visão, o que você acha que são os fatores críticos para a estruturação de um bom contrato de projetos de arquitetura? A gente falou na live passada sobre os modelos de contrato, mas no âmbito da iniciação, né? Como que o modelo de contrato
interfere numa boa iniciação? Porque é ali que você identifica quais são as partes interessadas, né? Quem que vai ser responsável por aprovar o seu projeto, por ver se ele está bom ou não, né? A gente sabe, quando a gente vai fazer um projeto de arquitetura, a gente até comentou sobre isso, para alguns órgãos que são maiores, que tem uma estrutura hierárquica gigante, que você precisa de vários níveis de aprovação, é na iniciação que você define. Ó, essas são as partes interessadas, as pessoas que vão interagir com o meu projeto, principalmente com a aprovação da execução, para ele poder caminhar. Né? Então, é nessa fase de iniciação que você se prepara para identificar essas partes interessadas e entender as premissas de planejamento. Né? E você traz um bom contrato, bem estruturado, e organiza bem as partes interessadas. Então, o que é crítico aí nessa parte, no seu ponto de vista? Eu gostaria de falar dessa fase de iniciação de uma forma mais ampla e não especificamente destrinchar cada um desses itens, porque, por exemplo, o contrato é um item muito importante, mas o que eu recomendo, o que eu acredito que seja o ideal, é que cada profissional tenha ou uma assessoria jurídica ou contrate um advogado para elaborar contratos padrões referente a cada tipo de projeto que vocês fornecem, né? Então, um tipo de projeto de contrato para projeto de arquitetura, para projeto de interiores, para projeto de... né? Pode até ser uma matriz única, mas que pode haver alguma variação aí. E aí, como qualquer contrato, né? Vai estabelecer as partes e vai dizer qual que é o objetivo principal, vai dizer os honorários que estão atrelados àquele contrato, dos direitos e deveres das partes, enfim. Então, o contrato é um macro daquilo que está sendo contratado para o projeto, né? Para a fase de iniciação, eu estou até abri aqui uma EAP de interiores para eu me balizar, que está ali, além do contrato, a gente tem termo de abertura, cronograma e demais documentos que possam fazer parte, que está aqui no meu caso, emissão de nota fiscal, né? Essas coisas. Então, isso é uma coisa que muitas vezes os profissionais não desenvolvem, cronograma e termo de abertura. E são documentos que eu considero importantíssimos na fase de iniciação, porque é ali, no termo de abertura, que você vai definir mais detalhadamente, o escopo mais detalhado do que o cliente está solicitando. Do que ele quer, do estilo que ele quer, do que ele vai aproveitar. Aquele monte de solicitação que ele faz, às vezes de forma superficial numa entrevista, mas que você, com o termo de abertura, você pode documentar ali. Depois você envia esse termo de abertura para o cliente ler, e vai ficar claro se você interpretou corretamente aquilo que ele solicitou a você, ou se por acaso você interpretou de uma forma errada, ele vai dizer, olha, não foi isso que eu solicitei, ajusta esse item que você interpretou errado, porque a comunicação ela é muito importante. Quando você passa para o papel, fica claro se as partes estão falando a mesma língua, né? E para complementar, além do termo de abertura estar contido essas solicitações mais minuciosas do projeto, de repente está ali constando as restrições daquele projeto, vai estar constando todo mundo que vai estar envolvido naquele projeto, porque às vezes ele contrata o escritório da Thaís Bach, mas quem vai desenvolver o projeto técnico ou quem vai realizar uma medição é alguma outra pessoa da equipe, a Nadine, ou a Letícia, ou é uma outra pessoa, e ali fica claro para o cliente, olha, quem vai participar do seu projeto são essas pessoas, então ele está ali ciente disso. E o cronograma, né, que eu também gostaria de citar, que também, como você já tem todas as fases definidas, você consegue estimar o prazo desse projeto, né? Você consegue melhor organizar o desenvolvimento das tarefas que são que não tem predecessora, né? Que não dependem de nenhuma tarefa anterior. Você pode startar essas atividades e ter uma estimativa do caminho crítico, né? Do prazo total do projeto. Então, é uma questão muito interessante, né? Porque senão, o que acontecia comigo, por exemplo, que eu posso falar de mim, né? Quando eu não fazia cronograma, não tinha nem ideia de quanto tempo que o projeto poderia levar, né? E muitas vezes, quando você tem essa estimativa, você consegue dimensionar melhor sua equipe. Para novos projetos, você consegue perceber se você está na sua capacidade máxima de escritório, se você vai ter que terceirizar alguma coisa. Então, assim, a nível empresarial, é muito claro que essa organização, a nível de iniciação do projeto, traz uma segurança muito maior e um profissionalismo para o escritório, né? Para a empresa.
que é muito importante. Então, aqui, na iniciação, você também faz uma análise de capacidade de entrega, né? Se você tem uma boa técnica para gerenciar os seus recursos ali, né? Você consegue, em uma visão de gráfico gigante ali, o ciclo de vida dos projetos que já estão ativos no seu portfólio. Sim. E aí você tem mais capacidade também de falar, olha, isso aqui eu consigo entregar rápido, porque eu tenho um profissional que é capaz de fazer isso. Ele está terminando determinada tarefa. Ele já está alocado com 3 projetos agora e até essa fase Sim. ele está disponível. Então você até tem uma interação mais justa com o seu cliente que agrega mais valor, né? Então, assim, é fundamental essa etapa, né? E até tem acontecido com a gente, a nossa equipe ela é coesa, mas com essa organização a gente consegue saber, né? Quais projetos estão simultâneos, qual que é uma semana que eu tenho entrega. Então eu consigo, inclusive assim, conversar com o cliente, enquanto um tem pressa para entregar, o outro está com folga, porque está dependendo de alguma definição ainda e não nos passou. Então você consegue conversar isso e fazer ajustes, né? Para que você não tenha que contratar mais equipe, que você possa otimizar cada um que faz parte da equipe, e vai trazer maiores ganhos. Sim. Então, aqui, na iniciação, você avalia o contrato, né? Define bem essas premissas de contrato, se precisa mudar alguma coisa, isso é validado no processo comercial, mas você revê o seu contrato para quê? Para poder, aí, de fato, autorizar o início do projeto com o termo de abertura, né? E garantir que o que está colocado como principais requisitos vão ser entregues, né? E o seu cliente está de acordo com isso. E aí depois a gente entra no planejamento, né? Então, no planejamento é aquilo, você já tem em alto nível a capacidade de recursos, a gestão de recursos, já sabe o cronograma do projeto, já está aprovado, os requisitos de qualidade, né, o seu cliente já tem tudo bem definido. E aí você começa a planejar o seu escopo e as suas atividades. Né? Então, assim, o que você poderia agregar aí com a gente, Thaís, sobre as boas práticas para detalhamento do escopo por tipo de projeto, né? Então, assim, arquiteturas, interiores, acústico e medição acústica, que são as coisas que estão no nicho que você atua, né? Então, como a gente realizar um cronograma, aí já mais detalhado na etapa de planejamento, que de fato pode ser cumprido, né? Porque o que a gente vê também é muito subestimar a capacidade de entrega das coisas, né? Então, como na sua experiência aí, fazer vários cronogramas, alguns foram entregues mais no prazo do que outros foram entregues adiantados, o que você recomenda para a construção de um cronograma que pode ser bem executável, né, nessa etapa de planejamento? O cronograma, a gente sabe que assim, existe uma previsão de cronograma, né? Considerando que não aconteceu nenhum imprevisto, considerando que tudo está dentro do prazo, né? Então, é importante você prever, fazer o cronograma prevendo uma folga, né? Porque pode haver intercorrências, pode haver atrasos e entregas anteriores que vão segurar determinadas tarefas, né? Então, como isso já está muito claro, cada tipo de projeto aí que você descreveu, né? No meu caso, a gente tem esses 4 tipos de serviços que são os mais fortes aqui, os demais a gente não trabalha, né? Que é projeto de arquitetura, projeto de interiores, projetos acústicos ou medições acústicas, laudos, né? Então, com o aprendizado dos projetos anteriores, a gente vai ganhando um know-how, vai ganhando conhecimento do desenvolvimento do prazo do cronograma. Então, por exemplo, aqui, em comparação, que eu posso dar um exemplo, comparando o tempo de início e término de um projeto de interiores ou de um projeto de arquitetura em relação a um projeto acústico, eu tenho uma diferença muito grande de início e fim de cronograma, né? Eu sei que o projeto acústico, ele é muito mais rápido, apesar de ser muito técnico, ele é muito mais rápido, depende muito mais de mim do que propriamente do cliente ou do material, né? Então, quando eu entro um projeto acústico, eu já sei que é um projeto que vai entrar e sair dentro de um mês, 40 dias, quando muito, né? Às vezes eu consigo concluir em 15 dias. Agora, um projeto de interiores ou um projeto de arquitetura já é um projeto que se estende por mais tempo, né? Mesma coisa se a gente for comparar cronogramas de projetos comerciais com projetos de residenciais. Um projeto residencial,
a pessoa, às vezes, tem muito mais tempo disponível, quer testar muitas possibilidades, enquanto que um projeto comercial, o cliente, ele quer ver o comércio dele, o restaurante, a loja funcionando para gerar lucro. Então, é diferente, é totalmente diferente o cronograma, dependendo do tipo de projeto, né? Então, assim, o quanto é importante a gente utilizar esse histórico de lições aprendidas, né? Que a gente Sim. organiza, principalmente no encerramento de projetos, para entender essa variabilidade de cronograma, né? E aí, sobre isso, tem uma questão bem interessante aí que Marcele. a Marcele falou, né? Que é aquilo, inúmeras alterações do projeto impactam o cronograma. Então, é aquilo, dependendo do tipo de projeto, a gente sabe que vai ter que colocar folga no cronograma porque vai ter alteração. Exatamente, isso aí foi bom ela ter comentado. Posso fazer comentário sobre essa pergunta, esse comentário dela? Sim, porque assim, ó, quando a gente tem um termo de abertura bem definido, né, do que o cliente quer, do estilo que ele quer, ele mandou referência, né, ou você chegou até a conversar em valores, o que ele quer, está disposto a investir ali. Se essa pesquisa e essa análise for bem definida lá no começo, né, você tem maior probabilidade de ser mais assertivo com o cliente, né? E essa quantidade de alterações a gente também pode limitar, né? Eu não sou a favor da gente não fazer alterações no projeto. Pelo contrário, a gente está projetando o espaço para outra pessoa. A gente tem que tentar, no máximo, atingir um nível de satisfação, né? Para essa pessoa poder aprovar o projeto. Mas a quantidade de alterações pode sim ser limitada. E com um dos documentos que a gente implantou também, né, Agostinho, que é o termo de acompanhamento, essas alterações, Marcelo, elas diminuem muito. Porque o cliente, ele vai pedir alteração, né? Vamos supor que seja uma alteração de revestimento. Ele solicita aquela alteração e fica documentado, né? Aí você faz. E aí, muitas vezes o cliente pede inúmeras, né, alterações e volta em uma das que ele já tinha analisado e não tinha aprovado ainda. Então, isso tudo, quando o cliente está ciente que ele tem uma limitação de quantidade de alteração, ou que, uma vez aprovada a etapa de conceito, por exemplo, a imagem em 3D, se ele estiver lá na frente, no detalhamento, no encerramento, se ele quiser mudar, ele tem que pagar novamente, porque aquilo vai gerar um custo, um retrabalho, vai gerar uma mudança no cronograma, um novo prazo de entrega. Então, quando isso tudo é muito conversado, bem conversado com o cliente lá no início, esse tipo de alteração diminui muito, né? A gente já tem esses dados, né, Agostinho? Desde que a gente implantou a gestão de projetos e todos esses documentos de controle, a gente tem uma assertividade muito maior. A quantidade de alterações em projeto diminui muito. Então, isso também é um ganho. E é fundamental a gente fazer isso na etapa de planejamento, né? Então, no planejamento por padrão, a gente tem lá o contrato, termo de abertura, termo de acompanhamento, cronograma e a definição de quando vão ser emitidas as notas fiscais, né? Você tendo um planejamento bem estruturado, você já define quais vão ser as premissas tanto de planejamento, que é o quê? Quais são os critérios de qualidade, quanto também as premissas de execução, né? Então, na execução eu vou poder mudar quantas vezes o cliente pedir, independente de qual fase do escopo tiver, não necessariamente. Não, ele já sabe que ele só pode mudar na etapa de conceito. Uma vez aprovada, vai para o desenvolvimento. Do desenvolvimento, vai para o encerramento. Sim. Sim, depende da dimensão. Ela complementou aqui, Agostinho. Depende da dimensão, mas o que a gente faz? A gente faz, por exemplo, aprovação por ambiente. Ou, vamos supor que seja uma casa que vai começar na arquitetura e vai terminar lá no interiores. Aprova-se cada etapa. Planta baixa com layout, iluminação. Aprovou, daí vai para o desenvolvimento, a parte de arquitetura. Aí vamos começar interiores. Então, vai a aprovação por etapas do conceito de cada ambiente. Então, se uma casa tem lá 20 ambientes, né? Setor íntimo, setor de serviço, setor social, o cliente ele aprova, tem um termo de aprovação para cada ambiente. Então, o que acontece? A gente pode ir liberando para o desenvolvimento do projeto, detalhamento, paginação, os ambientes que o cliente já aprovou, e a gente fica preso, entre aspas, em um ou outro ambiente que o cliente ainda tá pedindo alteração. Então, isso aí, só da gente conseguir fazer isso, de ir soltando o projeto para o encerramento por fases, a gente tem um ganho, muitos ganhos, né, na produtividade. Com certeza.
Sobre a segunda parte, né, no caso dos projetos, todos eles vão ter estudo preliminar, né? Arquitetura, interiores, acústico e relatório de medição acústica. A gente até, na pauta aqui, separou em detalhes, mas a gente pode falar por cima, né? O que seria ali o estudo preliminar de arquitetura? A gente tem plano de setorização, né? Planta baixa e layout, planta baixa técnica, estudo de volumetria e fachada. Né? Quanto é importante a gente, no estudo preliminar, tratar cada tipo de projeto de maneira diferente, mas em um padrão que a gente sabe que é possível entregar com qualidade. Né? Estudo preliminar, cada um vai ter entregas diferentes, né? Mas é a etapa embrião, né? Que você define ali, define o layout, se é do ambiente comercial, de um projeto comercial corporativo, você vai trabalhar muito fluxo, setorização, né? Dimensão desses ambientes, e o cliente pode explorar aí mais de um layout, né? Mesma coisa, mas uma vez aprovado aquele layout, ele vai ser o embrião de todo o restante do projeto. Então, quando ele aprova, por exemplo, a gente está fazendo até hoje eu postei aí conferência final de projeto. É um pavimento grande de uma instituição, né, corporativa, em que uma vez aprovado o estudo preliminar, que foi o layout, liberou não só para eu trabalhar, minha equipe, mas para outros profissionais também. Então, por exemplo, aprovou-se o layout, a gente soltou aqui para projeto acústico, projeto lumínico, que é outra arquiteta, para projeto de ar-condicionado, que é engenheiro mecânico, e assim sucessivamente. Então, é uma etapa importantíssima e que solta a frente de trabalho não só para o projeto, para a continuação daquele próprio projeto de arquitetura, né? Ou de interiores, de reforma, né? Esse no caso de um corporativo, mas a gente tem, né, para cada tipo de projeto aí, as suas especificidades. Então, é uma etapa, assim como todas as outras, de suma importância, né, e que o cliente entenda antes que ele aprove. Porque antes ele pedir alterações no layout 2, 3 vezes até chegar na planta ideal, do que ele já está lá no detalhamento, já está lá fazendo paginação, cálculo lumínico, cálculo acústico, e ele pedir alteração de layout. Então, é muito importante essa fase aí de estudo preliminar. Então, é aquilo ali que você define a estrutura básica, né? Principalmente a planta e o layout, para depois poder detalhar melhor na segunda fase, que é a de conceito, né? Exatamente. Na fase de conceito aí, a gente vai ter as imagens 3D, né? Os revestimentos. Em alguns casos, a gente vai fazer também orçamento, né? Nem todo cliente que pede isso, né? Então, é importante explicar aqui para quem está nos assistindo que essa é uma estrutura que a gente definiu do meu escritório, né? Em que o serviço de orçamentação do projeto é um item que o cliente pode ou não contratar. Se ele quiser contratar, a gente pode fazer pré-orçamentos nessa etapa, né? Porque a gente sabe que existem revestimentos aí com diferença de valores muito altas. Então, às vezes o cliente até aprovaria aquele conceito, aquela imagem em 3D daquele ambiente, mas quando ele vai ver o preço, ele fala, não vou conseguir executar. Então, por isso a gente tem uma pré-orçamentação do projeto nessa fase, que é a fase de conceito, e que muitas vezes, como vocês fazem com os orçamentos, e que muitas vezes o cliente já tem uma ideia e ele consegue se balizar, se ele pode aprovar aquele conceito em 3D ou se ele vai pedir para mudar. Então, como que a gente faz, Marcelo? A gente, na hora de fazer o orçamento do projeto, a gente explica para o cliente que a gente pode fazer o projeto, entregar o caderno de projetos para ele, ir atrás dos fornecedores, das lojas, e ele fazer o orçamento, fica responsável por isso. Ou, se ele quiser contratar a planilha orçamentária pelo nosso escritório, o que a gente faz? Vamos dar um exemplo aqui, sei lá, de um banheiro, né? A gente, nessa etapa de conceito, a gente faz o 3D desse banheiro com o porcelanato, a pia ou a bancada em silestone, uma determinada pia, uma determinada torneira. Então, a gente manda para todos os fornecedores envolvidos, né, para a compra desses materiais, para pelo menos 2 fornecedores. E aí, nesse momento, a gente tem uma ideia de valor, né? E aí, o cliente aprovando, a gente segue. Se o cliente acha muito caro, né, ou não tem a pretensão de fazer determinado investimento, a gente ainda está em tempo de mudar, né? Porque ali na renderização, mudar de um silestone para um granito é mais fácil do que
fazer o retrabalho do projeto inteiro, desde a imagem, detalhamento, paginação, enfim, é muito mais complexo. Então, por isso. Ela construindo sem orçamento nenhum, apenas com estimativas. Não entendi. Ela disse que viu muita gente construindo sem orçamento nenhum. Ah, sem orçamento nenhum. Então, e daí olha só. Faz a execução da obra e não orçou o negócio, vai comprando. Não, a gente, quando o cliente contrata, ó, eu tenho um exemplo aqui de um apartamento que está acabando de ser construído, tem casas que a gente já fez projeto, a gente foi contratado para fazer. Lembrando que é um orçamento não da obra desde o zero, do osso, de quantificar o tijolo. Não é esse orçamento que a gente faz. A gente faz orçamento do que a gente está projetando para interiores. Ou, se for acústico, a gente faz o orçamento da implantação daquele projeto acústico, das placas acústicas, das placas, né, reflexivas, enfim. Então, por exemplo, a gente faz um orçamento estimativo de tudo que está dentro do projeto. Orça em 2, 3 marcenarias, em marmoraria, em lojas de iluminação, lojas de revestimento, louças, metais, vidros, espelhos, cortinas. Eu acredito que sejam esses os itens principais que a gente orça na nossa planilha orçamentária de interiores. Então, por exemplo, a pessoa recebe um apartamento da construtora. O apartamento já está lá, né? Então, a gente orça a obra, né? E tudo que a gente está propondo de alteração. Se vai laquear a porta, a gente orça. Se vai rebaixar o gesso, a gente orça. E assim sucessivamente. Não sei se ficou claro. Ótimo isso. Acredito que o orçamento precisa ser um dos itens mais importantes. Todos deviam fazer. É onde acontecem muitos desgastes entre cliente e arquiteto. Então, é por isso que a gente explica lá na contratação que se ele quiser, a gente pode fazer. Porque o que a gente aprendeu, né, com as lições aprendidas de projetos anteriores? Que muitas vezes a gente concluía o projeto, estava lindo, o book impresso, maravilhosas as imagens, e o cliente começava a orçar sozinho e ele percebia que ele não ia conseguir realizar aquele projeto dos sonhos, que ele vai ficar só no papel. Então, a gente explica isso para o cliente. Eu tenho planilhas que normalmente eu mostro para o cliente, você vai ver isso. Se você quiser contratar o valor mediano de todos os serviços orçados, ou se você quiser contratar o top de linha, vai ficar tanto. Isso é uma planilha de Excel mesmo, com todas as colunas, com tudo organizado. Então, fica muito claro para o cliente visualizar isso, tomar as decisões da contratação dos fornecedores, né? E o nível de qualidade, de excelência também do material, do produto, da marcenaria, né? Que tem muita variação. E é nesse momento que ele pode fazer ajustes que vão impactar positivamente no orçamento sem perder a qualidade do projeto, né? Então, importantíssima essa fase aí, que é a fase de conceito e orçamentação, né? E aí é aquilo, né? É importante você ir para o desenvolvimento só das partes que já foram aprovadas em nível de conceito, né? Isso é fundamental, porque senão é aquilo, você começa a desenvolver, quer detalhar melhor, mas você não terminou o orçamento da parte de conceito e aí você acaba tendo muito retrabalho, né? Exatamente, isso evita muito retrabalho, porque aí o cliente, depois que está tudo detalhado, ele vai querer mudar porque está caro, né? Então isso não acontece. O Felipe também está aqui falando, Agostinho. Thaís, no meu escritório eu tenho umas casas modelos e eu uso para molde. E assim eu tenho uma planilha estimativa prévia. Então, é isso aí. E com o passar do tempo, né? Você vai tirar dúvida quente e frio, o que acha? Para o cliente quente, o cliente frio. Para tirar o cliente quente e o... Ah, tá. Você tá dizendo assim, porque daí você já mostra mais ou menos quanto vai custar, você já vai sentir o cliente, né? Se ele está disposto, se ele tem possibilidade de fazer determinado investimento. Esse café com gesso é o Felipe Agostinho, ali da Tecnoobras. Entendi. Então, é isso mesmo, gente. É muito importante. Temos que avançar, que o tempo já está... Sim, o tempo passa rápido, né? Passa. Então, na fase de desenvolvimento, Thaís, né? Arquitetura, interiores, acústico, cada um é um desenvolvimento diferente, né? Mas aí, basicamente, né, eu considero a fase de desenvolvimento de muita importância, porém, é uma fase que é dentro do escritório, né? É com o staff, é com a equipe, porque já está aprovado. O cliente já analisou, já debateu as possibilidades, ele já aprovou, já assinou o termo de aprovação. Então, uma vez aprovada aquela etapa, ou aquele ambiente, o conceito daquele ambiente em 3D, ou aquela solução acústica,
já está aprovado, vai para desenvolvimento, é sentar e fazer, né? Então, assim, a gente sente, inclusive agora nessa etapa, nessa fase que a gente está de home office, de isolamento, que os projetos que são aprovados no conceito e estão em desenvolvimento, é questão mesmo de produtividade da equipe, finalizar, né? E encerrar o projeto, porque tudo que teria que ser definido, escolhido, testado, já foi feito na fase de conceito, né? Então agora é só sentar e fazer um detalhamento de interiores, fazer um corte, uma fachada, uma cobertura, parte de desenvolvimento. Ou se for um projeto acústico, o cliente já foi explicado para o cliente quais as soluções ele pode escolher, já foi feito um pré-orçamento para saber questão de preço. Então, se ele aprova, é só fazer a paginação, né? Enfim, fazer algum detalhamento que seja necessário. É uma fase muito importante, mas é uma fase mais técnica, né? Digamos assim. E é fundamental aquilo, ele fazer um bom conceito, né, para o desenvolvimento ser rápido e ter eficiência nisso, né? Porque exatamente. você faz um conceito que você simplesmente passa por cima, né, o cliente aprova, você não tem segurança direito que aquilo de fato vai ser o produto final do projeto, você pode ter um retrabalho de desenvolvimento e conceito junto posteriormente. E assim, que nem essa parte de desenvolvimento, muitas vezes a gente precisa explicar para o cliente realmente que é preciso aprovar o termo de aprovação, né? Para a gente dar início, porque a gente tem um histórico de antes de plantar esses termos, a gente já estava lá no detalhamento, vamos supor, um lavabo, uma cozinha, um banheiro, detalhando uma determinada paginação, determinado bancada, cuba, e o cliente mudava e a gente perdia, e a gente não tinha nenhum documento que fizesse ele entender que o projeto já estava lá na frente, né? Sim. Então, a gestão e explicar para o cliente a importância dele aprovar para o projeto seguir. E muitas vezes é preferível você pausar o projeto se o cliente está pensando, se ele viajou, não definiu, ou se ele mesmo, né? pausa ali. Exatamente, pausa, não vai para frente e documenta isso, né? Junto ao cliente, olha, estamos aguardando o envio do termo de aprovação assinado para seguirmos para a próxima etapa. Lembrando que o não envio deste documento poderá acarretar em atraso na entrega final. Então, é muito simples isso e é importante que a gente perca o medo de falar claramente disso para o cliente, né? Principalmente quando se trabalha com uma equipe em cima de remuneração por produtividade, por comissão, né? Sim, é fundamental deixar bem estruturado ali o processo de entrega dos resultados, né? Porque senão eles meu projeto está atrasado, as coisas não acontecem, mas olha, a gente está com esses pré-requisitos aqui que não foram cumpridos. Não foram cumpridos, exatamente. Quando você tem bem definido as entregas do seu projeto, né, dentro do escopo que vai ser feito, você já tem capacidade de planejar isso. Depois então do desenvolvimento, né, já está tudo de acordo, né? Agora a gente começa o encerramento e não o abandono de projetos, que também exatamente, é isso aí, né, Marcelo? Então, no encerramento a gente tem basicamente as entregas, né? Aprovação de todas as entregas, emissão de RRT, termo de aceite de encerramento e as notas fiscais, né? Então, exato. Além disso, a gente tem as lições aprendidas dos projetos, né? Então é aí que vocês escutaram isso? Quão bem eu planejei, executei e controlei meu projeto. O projeto, Você a estrutura, né? Exatamente. É o meu filho aqui me chamando, gente. Bom, não sei se vocês estão escutando, mas daqui a pouquinho eu já vou pegar ele. A questão do encerramento, ela é muito importante, né? Porque o cliente fica ciente. Eu acho que, gente, eu vou ter que abrir aqui rapidinho para ele dar um oi para vocês. Espera aí. Tá. Filho, mamãe tá conversando aqui. Vem dar oi. Fala oi. Mamãe já sai, tá, filho? Tá? Pega ele, Carmelita, fazendo favor. Mamãe já sai, tá, filho? Só para finalizar, então, a fase de encerramento, o cliente aceitar, né? Dar o aceite no projeto, na conclusão do projeto. Essa parte de formalização é importantíssima da RRT, por conta da obrigação, da obrigatoriedade que a gente tem, e que muitas vezes, se o cliente não exige ou qualquer coisa assim,
a gente acaba não emitindo, né? Muitas vezes, se o projeto não é um projeto legal, se o projeto é só um projeto de interiores, mas é importantíssimo falar sobre isso, porque para qualquer concurso, para qualquer comprovação de experiência, às vezes até para licitações, isso é de suma importância, gente. E eu vejo muito, e antes até de instalar isso como um procedimento no meu escritório, passava batida a emissão de uma RRT, né? Ou até a questão de emissão de nota fiscal como base para depois uma boa gestão financeira, que também é outra coisa. No dia a dia, no corre-corre, se você não tem alguém para fazer isso para você e não tiver um sistema de gestão ali te lembrando que você tem que fazer isso, emitir uma nota que vai ser empenhada, que vai demorar dias para ser paga, você acaba não emitindo, demora para receber, o que vai acarretar num problema lá no seu gerenciamento financeiro, na sua gestão financeira. Então, são questões técnicas, eu não sei se tem mais algum item, né, Agostinho? Termo de entrega. Entrega é RMT, em termos de aceite de termo de aceite e encerramento. Além disso, a gente tem que consolidar o conhecimento do projeto, né? Então, o que a gente aprendeu ali que vai permitir que a gente faça projetos similares em momentos posteriores de maneira mais eficiente. Exatamente. Fundamental isso, né? Fazer as pessoas pararem e refletirem sobre o aprendizado gerado em cada projeto. Gerado em cada projeto. Então, a fase de encerramento, assim como todas as outras, né? Nenhuma delas é mais ou menos importante, elas são complementares, né? E elas fazem a organização e o cumprimento disso faz com que o seu cliente saia de um ciclo de gestão e vá para outro de uma forma harmônica, né? Se você faz tudo que você tem que fazer lá na gestão comercial, ele vem para a gestão de projetos. Você faz tudo que você tinha que fazer na gestão de projetos, a gestão financeira vai ser redondinha também. Então, isso aí acaba gerando uma harmonia, né? Na interligação de cada fase, cada gestão de projeto, e fica tudo mais fácil. Sim. No encerramento, o que a gente pode assim, avaliar em missão de aprendiz? Principalmente os desvios de escopo, né? Que é aquilo, poxa, o que meu cliente está exigindo que eu faça que não foi cumprido, né? Que não foi cumprido. O que está fora do escopo, o que está dentro, né? Porque é muito importante isso estar bem definido. Né? Quais foram os desvios de escopo que impactaram o meu projeto? Como que a gente pode melhorar, né, para os próximos projetos, o que foi feito, o que não funcionou, não deu certo, né? Sim. Os desvios de prazo, né, que estão principalmente relacionados ao cronograma, né? Então as coisas que foram planejadas tiveram folga demais, ou folga de menos, né? Ou acabaram muito em cima e às vezes criaram muito risco, né, para a empresa. Os riscos e problemas, né? Então quais foram as incertezas que eventualmente viraram problemas ou que ficaram como incerteza, mas eu consegui controlar, né? Se você consegue gerenciar isso também, você necessariamente melhora o seu ciclo de gestão de projetos, né? Para você juntar isso e fazer as melhorias e planejamentos posteriores. Para o próximo, exatamente. É muito importante também chamar atenção para o termo de encerramento, de aceite e encerramento, porque é o seu documento, né, que vai te resguardar em qualquer situação de que você entregou aquilo que foi contratado. Então, isso é muito importante, gente. Ninguém ensina isso também na faculdade, somente com a vida. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema jurídico, né? Ninguém nunca entrou com processo, nem nada, mas eu já escutei histórias de colegas que tiveram problemas como esse e não tinham como comprovar determinadas entregas. Então, esse conjunto de documentos, além dele ser muito importante durante o desenvolvimento do projeto, para funcionamento, para rodar uma etapa e outra, né, na sequência, ele é importante a título de segurança mesmo, jurídica, né? Você fique resguardado, você como empresa, que você fez as entregas que foram combinadas lá no contrato, na contratação do seu serviço, né? Caso contrário, como que você vai provar que foi entregue aquilo que foi contratado, né? Então, é muito importante o termo de aceite e encerramento do projeto. Fechar, né? Fechar as entregas. E é aquilo, você vai encerrando também por partes do escopo, né? Algumas partes você está encerrando já e as outras continuam lá em execução e controle. Então, quando você tem essa visão, né, da diferença do ciclo de vida e das entregas, você entende que as entregas passam pelo ciclo de vida, né? Então, você planeja, executa e encerra cada entrega do seu projeto, né? E vai criando um fluxo de entrega de valor para o seu cliente. Quando você simplesmente
cria um planejamento na sua cabeça, uma planilha de Excel, aquele negócio é estático, você não tem muita gestão sobre aquilo, você necessariamente vai ter problema de entrega de valor, porque você não tem controle, né? Então, assim, o nosso cérebro, assim, ele não é programado para lembrar das coisas, né? A gente é programado para processar os dados. Quando você tem um modelo de gestão, que você automatiza, né, o planejamento e o fluxo de execução, encerramento e controle das entregas, fica muito mais fácil. Muito mais fácil, é. Agostinho, vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta, né? Para quem acompanhou aí. Falta 5 minutinhos aí, gente. Tem 5 minutinhos, para falar sobre gestão de projetos. Se alguém quiser dividir, né, alguma experiência também, que eu não sei aqui quem já tem algum controle, né, alguma gestão implantada no escritório, mas realmente é totalmente diferente trabalhar com um escritório bem estruturado, né, na parte de gestão e trabalhar como a gente trabalhava antes, né, dessa forma solta, assim. É fundamental, né? Ó, mas acho muito interessante falar, talvez, outro dia, um pouco mais sobre escopo. Escopo, né? Porque muitos profissionais conhecem. Então, rapidamente, a gente pode falar sobre escopo. Escopo, gente, é uma palavra que às vezes alguns profissionais não sabem o que é isso, mas nada mais é do que o trabalho necessário para entregar o projeto, né? Então, no caso de um projeto aí de arquitetura, né? O que seria o escopo? O escopo é o estudo preliminar, né? Mas, o que é o escopo? É o planejamento. Aí o que está dentro do planejamento? São as atividades que vão para o cronograma. Então, o planejamento, as atividades, eles é contrato, de abertura, cronograma e notas fiscais. Depois você tem estudo preliminar, faz parte do escopo. Depois você tem conceito, faz parte do escopo, né? Desenvolvimento e encerramento. Então, essas fazem parte do escopo. E o trabalho necessário para entregar essas fases são as atividades que vão para o cronograma. Então, quando você pensa no escopo, você pensa nas fases do projeto, né, nas entregas, e dentro dessas fases do projeto que fazem parte do escopo, você tem as atividades que vão entregar aquele escopo, que vão aí desdobrar e criar um cronograma, né? Então, o escopo é o trabalho e cronograma são as atividades que desdobram o escopo, um precisa repetir o outro. O que você ia falar? Desculpa. Não, eu ia falar o seguinte, que isso de uma visão de escopo bem técnica a nível de gestão de projetos, né? Mas para o cliente, o escopo é aquilo que ele está pedindo, o que ele quer, o que ele vai ter como entrega. Então, se é uma casa, se é um sobrado, com sala, cozinha, banheiro no térreo e 3 suítes no pavimento superior, é isso que ele está pedindo, com cerca de 300 metros quadrados, esse é o escopo, esse é o objeto principal da contratação do projeto, que depois vai ser executado dessa forma que o Agostinho estruturou, né? Entre planejamento, conceito, desenvolvimento, isso aqui. Mas o escopo principal é isso. E aí que tá, se ele te pediu essa casa nesse formato e depois lá no conceito ele muda para uma casa que é térrea, que totalmente diferente, ele tá mudando totalmente o escopo, né? Do ponto de vista do escopo no projeto de arquitetura, né? Não sei se ficou claro, Marcele, isso. Que escopo é aquilo que ele pede, que ele contrata, que está atrelado a um determinado valor em honorários, né? E a um prazo de entrega. Sim. Exatamente. É sobre isso. Já temos só 1 minuto restante, né, Agostinho? Deu uma travadinha aí. Tem 1 minutinho só restante. Eu não sei se ficou clara a resposta, se a gente confundiu ainda mais a sua cabeça. Então é isso. As necessidades do cliente a gente pode considerar que são o escopo e internamente é o trabalho para entregar aquelas necessidades. Depois você transforma o escopo em cronograma e gerencia isso. Exatamente. Técnicas de gestão de projetos. Gente, eu queria agradecer, super claro, muito específico de cada projeto. Obrigada a todos aí que participaram da live, né, Agostinho? Começar a agradecer, a gente tem menos de 1 minuto aqui. Obrigado, viu, gente, pela Obrigada, Agostinho, mais uma vez pelo convite da live sobre gestão de projetos. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu vou deixar gravada aqui para quem quiser assistir novamente ou assistir inteira ou quiser encaminhar esse conteúdo para alguém, vai estar disponível aqui no meu Instagram por 24 horas. Depois a gente vai postar uns trechos, né? Os melhores momentos, né, Agostinho? Sim, exatamente. A gente faz uma edição aí e solta os tópicos, né? Os principais, né? Os principais. E qualquer coisa também a gente está à disposição. É só entrar em contato com a gente em inbox, né? Com certeza. Agostinho, obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.